As coisas vão se sobrepondo, é aquela velha história, nada como um dia depois do outro. O mundo dá muitas voltas, o mundo político tá... ele não tá tão turbulento agora, ele entrou acho que num momento de calmaria, mas de calmaria tóxica. É calmaria tóxica, não é calmaria tranquila. Porque realmente o bolsonarismo, ele deu uma envelhecida... sabe aquelas maldições de bruxa? Aquelas maldições assim que né, você come uma maçã e tal, a princesa lá bonita, né? Toda linda, né? O Bolsonaro, né? A princesa Bolsonaro, né? Bolsonaro, toda linda, né? Aí ela come a maçã, né? Dá aquela mordida na maçã envenenada e envelhece, né? Fica com aquela aparência tétrica. E é isso que aconteceu, metaforicamente, com esse grupo aí bolsonarista. Um grupo, como vários analistas aí já saudaram, né, como trapalhões. São muito fracos. O sistema não gosta de gente fraca. Importante a gente pensar isso, tá? O sistema gosta... Eu vou saudar todos vocês aqui antes de começar a nossa reflexão, né? Então, Cristina Vilas Boas, Vitória da Conquista, saudações Lenilza Bessa, ô menina, Aline Rangel, Lula Livre, saudações Marisa Iglesias Cabral, querida, muito bom, Natália Barbosa Andrade, saudações a todos vocês, muito bom estar aqui com vocês, como sempre. Quero lembrar, pedir Lula Livre, tá chegando o momento de o Lula, João Lucas, querido, Paulo Emetério Aragão, de Natal, muito bom, Raimunda Queiroz, Ivone Jungs, Eva Bjork, que é prima da Bjork, claro, Rosana Gomes, Cristina Araújo, Luciana Barros, Cláudia Souza de BH, Minas Gerais, um beijo pra você, querida. Logo vamos estar em BH também, levando o Pocket Show da Resistência Democrática, junto com a live do Conde. Possivelmente estaremos em Recife e Brasília, na medida, né? Não dá para fazer uma atrás da outra ainda, mas quem sabe mais para frente a gente faça uma tour nessa intensidade. Quero convidar quem estiver no Rio de Janeiro. Eu vou estar no Rio de Janeiro nesse próximo sábado, dia 15, apresentando o Pocket Show da Resistência Democrática, uma seleção muito especial, um papo temático político muito especial. É um lugar lindo, é o Cine Virtual, na Rua da Lapa, 197, na Lapa, no Rio de Janeiro, muito especial. Vai ser maravilhoso. Eu estou super na expectativa de conseguir realmente fazer a troca real, que a gente faz uma troca aqui pela live, pela lente, né, de vocês, uma troca muito intensa, e quando a gente fizer isso pessoalmente, vai ser uma coisa, realmente eu vou ter uma epifania lá, né? Segura o Conde! Tá a capoeira aqui, vamos lá, é hora de jogar a capoeira. A quem tem labirintite que nem eu, tem que jogar a capoeira. Esse aqui é o Mestre Limãozinho. O nome dele é Mestre Limãozinho porque ele é um cara ardido. É um cara assim azedo. Não era mole jogar uma capoeira com ele. Mestre Limãozinho, né? E ele era pequenininho também. E é esse som que eu tô colocando aqui pra vocês. Mas deixa eu explicar, né? Tô colocando o Mestre Limãozinho e a capoeira que eu gosto tanto porque eu recebi essa coisa linda pelo correio hoje. A Fátima Carvalho. Fátima, um beijo pra você, muito obrigado. Ela fez uma obra aqui de capoeira. Olha que lindo, ó. Olha que coisa linda. Delicado. Eu vou colocar no cenário aqui, vou colocar em algum lugar aqui para ficar exposto toda a live agora do Conde. Eu vou ganhando as coisas aí de vocês e a gente vai povoando aqui o cenário.
Olha, uma obra linda. São dois capoeiristas e o sol nascente. Eu quando fiz capoeira, então, Fátima Carvalho de Fortaleza, lindíssima, muito obrigado. Tô super feliz, tô super comovido com isso. É a melhor coisa que existe, né? Esse carinho aqui é a melhor coisa que existe. Tô eu, Conde, aqui com a nossa capoeira. Eu fiz capoeira há muito tempo atrás com o mestre Venâncio, que é um dos mestres mais cascudos do Brasil. Tinha parado aqui no Vale do Paraíba. Ele é da Bahia, acho que é da Bahia, se eu não me engano. Mestre Venâncio, cara, é um capoeirista, porque ele tá vivíssimo ainda. Assim, impressionante. O cara que faz capoeira, realmente, que vive a capoeira, não sei se tem alguma arte no mundo que dê uma capacidade física tão exuberante, né? É uma coisa impressionante, né? Eles andam de cabeça para baixo, dá mortal, né? É uma coisa assim impressionante, tá? E a academia do Venâncio, pelo menos a primeira, chamava Sol Nascente. Era lindo. E tinha um sol assim também na camisa, né? Camisa que a gente usava para treinar. Tinha o sol nascente lá. Acho que é a metáfora bonita da capoeira também, da esperança, né? Capoeira é demais. Capoeira é demais. Realmente eu sou apaixonado pela cultura, pela literatura de capoeira, pelas histórias, pela origem, pela confluência de informações e de cultura, porque a capoeira é dança, é luta, é música, é completo, né? É corpo, é balé, é lealdade, é profundidade, é alegria, tudo isso, né? É poesia, porque você tem aí toda a temática dos pontos de capoeira, das canções. Então é uma coisa absolutamente sensacional. Eu sempre digo pro meu filho, Pedro, de 10 anos, né? Me deixar feliz é fazer capoeira. Capoeira é a coisa mais linda do mundo. Então, dito aqui o meu amor pela capoeira, vamos começar, vai rolar a capoeirinha hoje para fazer as nossas transições aqui. E vamos falar um pouco de Brasil, vamos falar um pouco do que está acontecendo no Brasil nesse momento de envelhecimento precoce. O bolsonarismo tem ejaculação precoce, envelhecimento precoce e mais alguma coisa precoce que eu ainda não sei o que é, mas tem muita coisa precoce ali. Né? Os filhos do Bolsonaro, por exemplo, são precoces, né? Todos novinhos, né? Já senadores, deputados, tudo precoce. Tudo precoce. Mas o envelhecimento precoce é fato, porque... veja, não é porque o Fabrício Queiroz, o glorioso motorista, que mora numa casa, né? É impressionante, o cara mora num casebre, né? Não sei em que cidade, não sei se é Rio de Janeiro, acho que é Rio de Janeiro. Uma casa assim, muito modesta, movimentando R$1 milhão, né? É uma beleza, né? Isso é muito difícil de explicar. Mas eu quero dizer o seguinte, não é o Cheque, o Fabrício, não é isso que determina o momento trágico do bolsonarismo precoce, né? Precocemente apodrecido. Não é ele é só a gota d'água, como diz o Chico Buarque, é só a gota d'água. Porque o Bolsonaro acumulou um passivo de horrores, de declarações medonhas, de violências verbais, físicas, e de malfeitos também, e de um passivo noticioso também, a história da vendedora de açaí e tudo mais, muito terrível, muito, muito tóxico. E aí, quando você tem um elemento desse, que desencadeia toda uma memória discursiva, no caso do bolsonarismo, você tem envelhecimento, é como se ele mordesse uma maçã envenenada, apodrecida, e envelhecesse realmente 50 anos e 5 meses. É a impressão que eu tenho quando eu vejo o Bolsonaro nas homes agora,
né? Porque tinha todo um clima de festa, de vitória ainda tenso por causa da violência, por causa da fraude, por causa de o raio que o parta. Mas a imprensa tradicional tentou dar um verniz, né? Tentou passar um betume ali no Bolsonaro para tentar dar um ar de normalidade. Mas eles mesmos perceberam que é muito difícil, né? Dar um ar de normalidade, de naturalidade para uma personagem como o Bolsonaro e um segmento como o bolsonarismo. Eles são o mais, acho que o que conta mais, né? Não é a tendência homicida, não é a tendência atrasada, não é a subintelectualidade, não é nada disso. Eles realmente são incompetentes, né? Quando eu digo que Brasília não vai ser fácil para o bolsonarismo, não é porque eu acho Brasília a última bolacha do pacote. É porque Brasília é uma estrutura montada já há muito tempo. Com troca de favores e com negociações já estruturadas. Aliás, queridos, deixa eu falar para vocês. Muita gente já fala isso também. Mas o que explica a maravilhosa Dilma Rousseff, que eu considero uma das mulheres mais importantes da história da humanidade, o que explica em parte a Dilma Rousseff ter tomado um golpe nessas condições, e eu vou dizer que eu não estou culpando a Dilma pelo golpe que ela sofreu, evidentemente, acho que vocês são inteligentes para saberem isso, né? Mas o que fez com que a Dilma ficasse vulnerável a Brasília, a esse grupo infame que habita Brasília desde que ela nasceu, é justamente não é falta de jogo de cintura, que como muito intelectual isentão falou por aí que faltou jogo de cintura. Não faltou jogo de cintura para Dilma Rousseff. Porque esse jogo de cintura que eles dizem que faltou para Dilma Rousseff, na verdade, é corrupção, né? Faltou, nesse caso, se quisesse seguir esse raciocínio desses intelectuais isentões meia boca, o que faltou para Dilma Rousseff foi aquela malícia, né? Foi justamente ser uma pessoa corrupta e sacana, porque a Dilma Rousseff não é assim. Ah, mas então o Lula é diferente. Mas é diferente. É diferente. Porque o Lula sabe como é que funciona essa linguagem da permuta de favores e conseguiu governar e conduzir toda essa estrutura de Brasília em torno do projeto dele, Lula. Ele não se curvou ao projeto de Brasília. Ele fez Brasília se curvar ao seu projeto. Todo mundo queria ser Lula, até os PMDBistas. Por isso que as pessoas morreram, né? Elas queriam se matar de inveja do Lula, que terminou o seu mandato de 8 anos, reeleito, com 90% de aprovação, ótimo e bom. Uma coisa inédita. Presidente mais popular da história da galáxia. Tá? Nem adianta falar que não, porque é história já, meu querido. Isso já é história. Me mostra um presidente mais popular do que o Lula foi, e aí eu retiro o que eu disse. Tudo bem? Me mostra. Me mostra um! Tá? Então, veja, tem que saber lidar com, né? Por isso que o Lula é o concurso. É uma outra dimensão. Vou falar um pouco disso hoje. É um cara que realmente, com os estudos do discurso, da linguística, que eu pude mobilizar ao longo da minha formação e colocando em prática agora para analisar algumas coisas políticas, quando eu chego no Lula, eu paro, né? Quando eu chego no Lula, eu digo assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Porque o Lula, ele subverte as próprias leis do discurso. É tão poderoso, ele é tão quase que onipresente na vida política e cultural brasileira, que faz você travar de posse de uma teoria do discurso
que recobre, digamos assim, alguns fenômenos históricos que foram sendo rastreados de acordo com o comportamento das linguagens, o comportamento das representações políticas. Eu vou dizer isso porque é o seguinte, porque as leis do discurso, elas são quase que intransponíveis. Elas existem, elas operam como as leis, por exemplo, da física. A lei da gravidade, por exemplo. Você não tem como combater a lei da gravidade. Você não tem como ludibriar a lei da gravidade. E os estudos da linguagem, em boa medida, trazem um pouco essa intransponibilidade, esse fenômeno quase que físico do discurso. Eu vou tentar explicar isso para vocês em língua de gente, tá? Porque a linguagem funciona de um jeito estruturado. A linguagem humana. Você tem uma multiplicidade, um léxico riquíssimo, muitas línguas no mundo, uma diversidade muito grande, uma dimensão semântica, uma dimensão morfológica, uma dimensão sintática, fonética, mas você tem uma força histórica organizando tudo isso de maneira bastante, em alguns momentos, previsível. Esse é o ponto. Por isso que eu quero levar, e tento levar, estou tentando há muito tempo levar, a teoria da linguística e do discurso para o mundo da política. Porque não são os economistas que vão conseguir prever alguma coisa, porque os economistas adoram prever e não conseguem prever nada, né? Eu acho que nós temos que ter um set, né, de previsibilidade na instância da linguagem. Eu não quero aprofundar muito nesse começo, tá? Porque eu sei que pode ficar um discurso muito hermético, muito pesado para começo de live. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, então voltando, quando eu tento aplicar as teorias do discurso para análise política, e aí eu chego em Lula e paro, porque o Lula subverte tudo isso, tá? É o único que consegue fazer isso, é o único. Veja, ele consegue dominar a cena discursiva de uma maneira que nenhuma outra personagem consegue. É como se fosse... O Lula é mais ou menos um personagem dostoiévskiano. Não sei se vocês sabem, o Dostoiévski tem uma obra sobre o Dostoiévski, que é a do Mikhail Bakhtin, que é um linguista, filósofo russo. O Bakhtin. Aliás, o nome dele eu acho genial, né? Porque é um nome percussivo, né? Bakhtin, né? Bakhtin. Parece remédio também, que tem um Bactrim, mas é o Bakhtin. Mikhail Bakhtin. Esse cara, ele viu em Dostoiévski, acho que nos anos... Sei quando que o Bakhtin escreveu isso, porque o Bakhtin tem uma produção um pouco irregular. Ele escreveu quando era muito jovem, nos anos 20, e depois já na sua velhice, nos anos 70. Não sei exatamente quando que saiu, acho que nos anos 60 que saiu os estudos da poética de Dostoiévski, né? O nome do livro do Bakhtin é esse. E aí o que tem ali, basicamente, você já conhece, quem lida com literatura conhece essa história. Ele percebe no Dostoiévski um comportamento diferente do seu Faber literário. O que ele percebe? Os personagens do Dostoiévski se tornam mais importantes que o próprio autor, e num dado momento das obras, eles tomam de posse a narrativa da própria história do próprio livro. E ele chama isso de polifonia, que são várias vozes autorais no meio de uma voz que organiza. Eu fico até arrepiado porque é lindo isso, né? A interpretação do Bakhtin é pura poesia, né? Problemas da Poética de Dostoiévski. Podem procurar no Google. Esse livro é um livro consagrado, está publicado no Brasil, muito bem traduzido, por sinal, acho que pelo Paulo Bezerra, que é um grande tradutor de Dostoiévski, de esquerda, raiz, que nem nós. Conheci o Paulo Bezerra na Unicamp e quem sabe a gente bate um papo um dia com ele aqui para conversar sobre isso com vocês. Tradutor de Dostoiévski. Ele foi, Paulo Bezerra, digressão. Paulo Bezerra foi para a União Soviética na época, né? Nos anos 60, porque ele era metalúrgico aqui no Brasil, e foi para lá fugindo aqui da ditadura militar,
e também para se preparar para aprender a resistência, enfim, para aprender também o socialismo, né? Para se educar, digamos assim, na arte do socialismo. Ele é comunista mesmo, pelo menos era. Paulo Bezerra é uma figura sensacional, professor da Federal do Rio, salvo engano. Ele contou histórias fantásticas. Ele me mostrou uma cicatriz aqui no braço dele, na mão dele. Aí ele me mostrava assim, sabe o que é isso aqui? Né? Isso aqui é o dente de um policial no Rio de Janeiro, que eu dei um murro nele quando a gente estava fazendo uma manifestação. Olha só que diferença de resistência, né, para os anos 70. Brasileiro combatendo a ditadura militar. Paulo Bezerra, tradutor do Dostoiévski, um dos maiores tradutores do país, do russo, junto com o Boris Schneiderman, e muitos outros tradutores de russo, que o Brasil tem excelentes tradutores de russo. Ele me mostrou assim a mão e tinha uma cicatriz, é o dente de um policial, falou com imenso orgulho, né? Bom, sem querer digredir muito, voltando pro Dostoiévski e pro Mikhail Bakhtin. Tem um momento, então, o momento clássico da obra do Dostoiévski é o Crime e Castigo. O Raskolnikov, que é a personagem principal do Crime e Castigo, num dado momento do livro, ele toma a narrativa do livro. A lógica, né? Toda a lógica discursiva que ele coloca enquanto personagem, de repente se apodera de toda a narrativa, de toda a história do livro inteiro. É uma coisa meio David Lynch. É muito sensacional isso. Esse é o Lula. Esse é o cara que ele se apodera da história, ele impõe a sua própria narrativa para a história. É sensacional. O Lula, muitas vezes, ele se confunde com a própria história. Porque o que ele diz, em alguns momentos, é a tradução perfeita daquele período histórico. Isso eu tinha colocado num artigo que eu publiquei no blog no jornal GGN, em várias partes, que é o apanhador no campo do sentido. Que é sobre o Lula e que é sobre essa força discursiva que ele exerce sobre todos os seus pares. Então, o que o Lula fez em Brasília, queridos? O Lula foi quase foi uma coisa sensacional. Porque todos os atores políticos de Brasília se curvaram ao Lula. Se curvaram à lógica dele de dar dignidade ao pobre, ao trabalhador, sem querer fustigar e sabotar o empresariado, porque não era essa a questão do Lula, porque ele sabia que se sabotasse, se fosse pegar nas vísceras do empresariado brasileiro, ele cairia. Né? Se ele fosse, por exemplo, taxar o empresariado. E o cidadão progressista mais marrento acaba achando que, pô, mas o Lula tinha que ter ido, ele tinha que ter detonado todo mundo, tinha que ter feito a regulação na mídia. Se o Lula fizesse a regulação na mídia, como muita gente fala aí, enche a boca pra falar, mas o Lula não fez a regulação na mídia. Se ele fizesse, ele não duraria o que ele durou. Então veja, tem que ter, né? Não dá pra fugir disso. Eu sou de esquerda, mas eu não sou bonzinho. Esse é o Conde. Eu não sou bonzinho. Tem que ter uma certa dose de macunaímica, né? Para você poder contornar uma realidade brasileira que é muito complicada. O Brasil não é a Suécia. Você acha que o Brasil é a Suécia? Aí vem aqueles caras malucos, né? Falar assim, não, mas na Suécia é diferente. Meu querido, sociedade sueca não é a sociedade brasileira. A diferença é muito grande. Então, veja, o Lula tem esse poder meio que polifônico de tomar a narrativa para si e impor isso. Aquela cena, vocês estão curtindo? Estão curtindo? Cadê o meu coraçãozinho?
é o uso criminoso desse dispositivo, que também sempre existiu. Os americanos usaram isso no Vietnã, né? Essa tática militar de confundir populações inteiras para ganhar espaço, no caso do Vietnã, espaço territorial, geopolítico, enfim, o espaço ali daquele conflito naquele momento, certo? Bom, Lula preso. Você tem as regras, as leis do discurso operando. E o que é a lei do discurso, Conde? Explica, pelo amor de Deus, isso, que senão vai fritar a minha cabeça, porque nem eu estou entendendo mais nada. Leis do discurso. Você tem livros importantes que podem dar um pouco essa dimensão para vocês. São muitas leis do discurso. Por exemplo, a lei dos contrários. Você tem... O discurso, ele se dá mais ou menos como aquela premissa hegeliana. Tese, antítese e síntese. O discurso se dá, e a própria sintaxe, a própria teoria chomskiana da sintaxe também tem essa questão que é bivalente. Você tem, e a própria inteligência artificial também lida com isso, com zeros e uns, né? Nós, basicamente, a nossa condição lógica de espécie que lida com a linguagem, com uma esfera simbólica, ela lida com contrastes para poder produzir sentido. Isso vai sendo derivado. O nosso cérebro funciona assim também. Ele é feito de ramificações, né? Você tem a metáfora do tronco, né? Você tem o tronco, aí você vai saindo um galho, vai saindo outro, vai saindo outro, vai saindo outro. É infinito. A própria internet também funciona assim. É uma espécie de regra universal do funcionamento dos elementos sígnicos e simbólicos. A linguagem humana e o discurso também é composto desse tipo de ambivalência e de dicotomia. Então, por que você tem esquerda e direita? Por que você tem bem e mal? Por que você tem claro e escuro? Veja, todo o nosso mundo sensível é composto dessa pleiade de ambivalências disponíveis para que você as use e as articule de uma maneira que você produza um sentido especificamente seu, mas que vai estar inscrito dentro de um cenário político, dentro de um segmento social que pensa de um determinado jeito. Então, basicamente, esquerda e direita é uma coisa muito, muito forte. Muito forte. Bem e mal, céu e inferno, as dualidades, exatamente Ana Cecília Austrégésilo Hereda. As dualidades, né? Através dessas dualidades, você vai construindo a narrativa da história. Tá? E nós não estamos num momento diferente disso. Esse protocolo vai funcionando. Eu me lembro que no dado momento dos anos 90, o Fukuyama, que é um pesquisador peruano, né? Ele declarou o fim da história, aquela polêmica toda e tudo mais, numa tese mais ou menos de que todas as narrativas já teriam se esgotado. Falso, né? Mas, de qualquer maneira, o trabalho dele é interessante. Nem todo trabalho que é interessante precisa estar correto. Vocês já sabiam disso? Vocês sabiam disso? Os trabalhos equivocados também são muito interessantes para nós nos darmos conta de como se erra. Porque só errando é que você consegue acertar alguma coisa. Então, você tem esse funcionamento do discurso, que é o funcionamento da história. E a história política brasileira está correndo, ela está em curso. Ela teve tentativas de esmagamento, de espancamento e de subtração, como foi o golpe, como foi a eleição do Bolsonaro, mas passados esses dois espasmos históricos, artificiais, ela volta a correr. E ela está correndo nesse momento. E ela está levando o Bolsonaro para o limbo. Né? Que o Bolsonaro alcançou esse lugar em que ele habita hoje, virtualmente o nosso presidente, mas muito enfraquecido já desde cara, de maneira artificial, e ele voltou a ser erodido pelas forças da história, pelas forças do discurso. É isso que muito analista, mais, como é que eu posso dizer, a palavra que eu gosto de usar, mais reativo, né? Existe na própria blogosfera muita reatividade.
reatividade. A pessoa reage de uma maneira acelerada com relação aos fatos políticos. Eu gosto de olhar pela lente da história. A minha abordagem, por isso que muita gente às vezes estranha, né? Às vezes me acha otimista e tal. A minha abordagem, ela é mais esticada. Então eu, por exemplo, eu estou prevendo a derrocada do bolsonarismo com muita força e muita tranquilidade por olhar tudo que está acontecendo nesse momento. Mas evidentemente eu não estou prevendo que ele vai cair amanhã. Eu estou vendo isso num espaço de tempo mais ou menos, né, relativamente, né, quando a gente pensa num espaço curto histórico é no máximo, no mínimo um ano. Mas ele vai apodrecendo, ele vai derretendo, esse processo ele já tomou início, né? Até porque também, gente, a partir do momento, isso a gente já falou aqui, a partir do momento que o Bolsonaro deixa de ser candidato e passa a ser o presidente que venceu as eleições, a posição dele muda. Ele passa a ser o sistema, ele representa o sistema agora. Ele não é antissistema mais e não pode ser, e não consegue ser, e não vai conseguir ser com todas as fake news do universo. Não consegue. É estrutural, né? E aí eu vejo realmente uma saturação, uma fadiga de material muito precoce. Todas aquelas previsões que nós vínhamos fazendo, que eu mesmo fiz, que eles iam governar através de Twitter e de fake news, isso, lembra que eu sempre colocava a seguinte condição, né? Para que isso pudesse ser minimamente realizado. Tem que combinar com os russos. Que é o imponderável, né? Você pode achar que vai governar por fake news, que vai continuar sendo... A pergunta que eu faço para você é o seguinte: como é que o Bolsonaro vai querer ser antipetista agora? Toda a máquina dele, percebam, toda a máquina de fake news do Bolsonaro, ela foi construída em cima do antipetismo, em cima da produção de mentiras sobre o PT. Porque o PT estava ali ameaçando continuar dando as cartas nos governos. O governo brasileiro. Agora não está mais. E eles, já prevendo isso, o bolsonarismo, já se antecipam com aquela cúpula conservadora das Américas, de Foz do Iguaçu, eles já tentam desenhar e pintar o PT como inimigo real novamente, justamente porque sem o PT como inimigo, eles não são nada. Percebam isso, também é uma lei do discurso. O cara cresceu atacando o PT, mas agora tem que governar. Não adianta mais ficar atacando o PT. Vocês entendem esse raciocínio? E aí vai faltar alguma coisa e aí desorganiza tudo. Desorganiza todo o discurso. Isso que está acontecendo nesse momento. É por isso que eles estão desesperados. Eles sentem muita falta do PT. É verdade. Eles sentem uma falta discursiva do PT. Porque o PT agora está na posição dele de oposição. Está articulando os movimentos sociais, está na dele. Veja. Transição. Peraí. Ó o meu bordado que eu ganhei da Fátima Carvalho. Água. Tem que tomar água. Já me mandaram tomar água. Live do Conde. Vocês estão curtindo, ouvindo, mandando coraçõezinhos pra live do Conde. Política com diversão, né? Política com alguma diversão. Deixa eu rolar minha capoeira aí e vamos... Mestre Moa presente, evidentemente também é uma homenagem ao Mestre Moa, que é um petista assassinado por um bolsonarista, né? Só pra gente ver como é que foi o nível de violência aí que nós estamos atravessando, né? Não foi, ele ainda é. Então veja, as leis do discurso são
muito fortes. A única pessoa na face da Terra que consegue burlar esse tipo de ordenamento discursivo histórico está presa lá em Curitiba, que é o Lula. Os outros, eles têm que tentar, no mínimo, surfar nessa onda discursiva, nessas leis do discurso. Pior ainda para o bolsonarismo, que tem tanta limitação intelectual e técnica, fica mais difícil ainda. Eles só sabem produzir mentiras. Muita gente gosta, né, do alto flagelo, né, de pegar o chicotinho. Eu vou arrumar um chicotinho para colocar aqui no meu cenário, né, que tem gente de esquerda que gosta de ficar se autoflagelando, fazendo autocrítica desde que acorda até dormir, né? E que o PT errou, que não sei o quê, e fica nessa lenga-lenga aí do inferno. Enfim, isso realmente quase que é uma adesão ao sistema, né? Esse ceticismo, essa vocação ao masoquismo político é uma adesão a esse próprio sistema que, enfim, que opera sempre, que sempre vai operar. Mesmo quando o PT estava no governo, esse sistema operava a despeito do desejo do próprio PT. Já falei aqui que o PT no poder foi como se ele continuasse na oposição, porque ele tinha que produzir políticas públicas à revelia e peitando muitos interesses dentro do próprio governo. Bom, então eu quero dizer o que está acontecendo com o bolsonarismo então nesse momento. Esses escândalos, o escândalo do Fabrício Queiroz, do cheque de 24 mil, ele tem também um poder especial, que é o poder de se multiplicar, né? É um fio de Ariadne, né? Você vai puxando assim, vai aparecendo um monte de coisa. Agora já aparece a casa do cara, já aparece outras coisas, outros envolvimentos, outras pessoas, outras famílias, o protocolo de emprego desse cara. Então, isso não vai ter fim. Vocês entendem qual é que é o papo? Isso não terá fim. E isso faz com que também o bolsonarismo envelheça imediatamente, porque muita gente tinha a ilusão de que o Bolsonaro era uma pessoa honesta. Muita gente tinha essa ilusão. Muitos militares enchiam a boca para falar esse tipo de coisa também, né? Os generais que não sabem nada e que ficavam... Já percebeu como o general parou de dar opinião nessa última semana? General tudo calou a boca, né? Foram nomeados para o governo e agora ficou tudo quietinho. Porque a fala de general começa a ficar estranho. Inclusive esse silêncio dos generais é estranho, né? Eu tô sentindo que tem tapete que vai voar... Vai voar bolsa de colostomia daqui a pouco por aí, com todo respeito. Porque esse pessoal não brinca em serviço, né? Eu estou dizendo para vocês, a questão, por exemplo, dos filhos do Bolsonaro quererem protagonizar todo esse governo de transição é muito emblemático. Porque os filhos do Bolsonaro são jovens. Nada contra jovens. Eu não tenho, pelo contrário, eu gosto de jovem. Quanto mais jovem, melhor. Né? Vocês sabem que eu adoro o adolescente, que eu acho o adolescente a cabeça mais pensante do Brasil, disparado. Dei aula para adolescente e sei que eles são muito mais safos, inteligentes, desembaraçados do que a minha geração de 40 anos. É difícil conversar com uma pessoa de 40 anos e muito fácil conversar com um adolescente de 16 anos que sabe falar de orientação de gênero, que sabe falar de racismo, que sabe falar de internet, que sabe falar de cena digital, e a geração perdida dos 40 anos não sabe falar de nada. É um pessoal limitado, geracionalmente falando. Tá? Com todo respeito, evidentemente nós temos as exceções, né? Por isso que eu acho que nós temos que ser bastante adolescentes nesse momento também. Então nós temos uma cena de envelhecimento precoce desse bolsonarismo que se implantou de maneira artificial no nosso horizonte. E aí, veja, os filhos do Bolsonaro, era isso que eu estava falando, né? Eles têm ali a caixinha deles de operação. Carlos Bolsonaro, inclusive aqui, não que eu tenha elogiado, mas acontece que o Carlos Bolsonaro realmente pôs para funcionar um sistema criminoso, né? É um gênio do crime, vamos dizer assim. Não chega a ser gênio, né?
é um operador do crime, né? Um operador do crime. Ele botou para funcionar a propagação de fake news, né? Deve ter trabalhado pra caramba, porque não é fácil você ser maestro, organizar, orquestrar o disparo de mentiras sistematicamente num país continental como o Brasil, usando aí plataformas digitais. Ou seja, ele deve ter trabalhado bastante, deve ter tido aí alguma qualidade de liderança corporativa, né? Essa palavrinha bonitinha aí dos coach da vida. Mas você tem mais dois, né? Você tem o Flávio, que é o senador Bolsonaro, e você tem o como é que é o nome do outro? Eduardo Bolsonaro, que é um amiguinho do Steve Bannon lá, que vive indo para os Estados Unidos para pegar informação e pegar a raçãozinha habitual deles aí do quinto escalão do governo americano. Veja, eles estão numa posição complicada, porque eles achavam que o pai ia governar o Brasil assim, e eles iam ser 3 vice-presidentes, né? Três ministros da Casa Civil, né? Bolsonarinho, o Guinho, Zezinho e Luizinho, né? O Guinho, Zezinho e Luizinho. Eles achavam que iam ficar lá em Brasília, mandando em todo mundo. É o meu pai que é o presidente, então eu mando. Aquela coisa bem pequeno burguesa e playboyzística mesmo, né? Eu mando, né? Eles devem ter pensado isso, mas viram que não é assim. Viram que o governo de transição demanda uma série de outras articulações partidárias, com bancadas, com interesses de empresários, coisas que são muito, muito sutis e que não é qualquer um que sabe articular esse tipo de coisa. Notadamente, os bolsonaros não têm competência para esse tipo de articulação. Talvez o melhorzinho ali daquele grupo seja o Onyx Lorenzoni, que é ruim para costurar a articulação política. Porque você não governa o país, querido, só com fake news. Não adianta ter essa ilusão, só nomeando general e tudo mais. Não é assim. Você vê que a coisa é muito mais complicada. Brasília tem um funcionamento específico. Não é assim. Por isso que eu lembrei da Dilma Rousseff, porque ela não se enquadrou nesse funcionamento de Brasília. Foi difícil. Ela conseguiu o primeiro governo dela, produzir coisas importantíssimas, mais médicos, com a Gleisi Hoffmann, né? Projeto sensacional que elas tocaram pessoalmente. A Gleisi Hoffmann era ministra da Casa Civil. Realizaram muitas coisas. Num momento em que ainda tinha uma espécie de recal político do Lula em Brasília. Ele deixou um legado ali, deixou um pessoal amaciado, vamos dizer assim, para Dilma Rousseff. À medida que a Dilma foi se perpetuando também, porque o PT, a despeito de você não ter uma pessoa cinematográfica como Lula na presidência, mas uma pessoa guerreira como a Dilma e tudo mais, mas fora um pouco dos padrões que o brasileiro está acostumado, o povo machista brasileiro está acostumado, você tinha o desemprego até a Dilma Rousseff ser golpeada, era de 4%. Você tinha pleno emprego no Brasil. Você tinha os direitos trabalhistas garantidos. Então veja, lei do discurso, isso é muito forte. A memória do que foram os governos do PT, ela está voltando através do processo histórico, através das leis do discurso, através da questão das dualidades, né? Porque você fica lá com Bolsonaro o tempo todo. Temer, Bolsonaro, erosão de direitos trabalhistas, arroxo de salário, violência nas ruas, sem resultado, Brasil para internacional, cheque de maluco depositado na conta da coitada. Cansa. Demora um pouquinho, mas cansa. Aliás, não demora tanto assim não. Vocês entendem esse raciocínio? Então, esse processo, ele está em andamento. Ele está em andamento. E ele vai definir, e agora eu vou entrar numa outra questão, ele vai definir o que vai ser do Brasil nos próximos anos. Porque lembra que eu falava aqui para vocês, antes das eleições acontecerem, segundo turno Haddad e Bolsonaro, eu dizia aqui a seguinte coisa. Depois, quando saiu o resultado das eleições,
a gente vai ter uma mudança muito grande no sistema político partidário brasileiro, independente de quem vença. Por quê? Em primeiro lugar, porque o PSDB morreu. Um partido inteiro que chegou a protagonizar a disputa política nacional deixou de existir. PSDB. Se tornou minúsculo, né? Apareceu um partido novo de extrema-direita, ultradireita, que é o PSL, que é um partido, basicamente um partido de aluguel que se inflou em função desse acúmulo de ódio eleitoral que acabou redundando aí na eleição do Bolsonaro. Dois elementos. E aí você tem um remanejamento, uma reestruturação do próprio discurso político. Com muitas coisas por acontecer, com muitos interesses em jogo, pelo petróleo, pela riqueza brasileira, pelas empresas brasileiras, pela legislação, pela tipificação dos movimentos sociais, por essa inflexão infame, né, contra-histórica, anti-histórica, de querer criminalizar o povo. Eles querem criminalizar o povo, querem tirar o povo da jogada, usar o povo simplesmente como massa de manobra. Só isso, que foi o que eles sempre quiseram antes de aparecer o PT na cena brasileira. Bom, o que a gente pode esperar dessa reorganização, que é uma reorganização, em primeiro lugar, ela é uma reorganização discursiva, tá? E depois ela é político-partidária, né? É uma reorganização espontânea da história. Então, por exemplo, o Bolsonaro, que gozar, não, o cara não é corrupto, o cara é não sei o que, muita gente acreditava nisso, agora não está mais acreditando. E isso causa uma mudança brusca na compreensão dos fatos políticos e do próprio governo, que se desgasta antes mesmo de chegar o seu momento de subir a rampa do Planalto. É a dialética também, tem muito dessa questão da dialética, né? É que nós linguistas não usamos muito esse vocabulário aí da filosofia, que é da filosofia de Bakhtin, né? Dialogia e dialética, né? O Bakhtin usou muito isso, né? Muito bacana a filosofia do Bakhtin. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa que eu vou prever aqui com vocês, nesse momento interessantíssimo de reorganização político-partidária brasileira. Eu acho que o momento é muito bom. Deixa eu botar mais um pouquinho de música, porque para eu conseguir porque vocês sabem que eu raciocino com música, né? Então eu vou botar a música aqui. O que vai acontecer? Previsãozinha conjuntural básica para vocês. Primeira coisa, nós vamos ter novas personagens políticas, novos atores políticos, que podem não ser tão novos assim. Boulos e Manuela são dois. Boulos e Manuela serão absolutamente fundamentais e centrais para os próximos 30 anos no Brasil. Até porque eles foram ungidos pelo Lula também. É o ciúminho que o Ciro Gomes, coitado, fim de carreira, pensa, né? É que ele sente lá o ciúminho porque o Lula abraçou. Quando o Boulos saiu candidato, o Lula foi lá dar um abraço no Boulos e desejar boa sorte para ele. Deu um beijo no Boulos. Foi lindo. Quando a Manuela saiu candidata, o Lula foi lá dar um abraço nela. Deu um beijo nela. Os dois únicos candidatos a presidente que tiveram, digamos, a bênção do Lula. Isso é muito simbólico, porque eles tiveram a bênção do maior líder da história do Brasil. Muito forte.
E realmente o Boulos tem muitas coisas do Lula. Ele é original, ele é singular. Eu gosto muito do Boulos, ele é muito inteligente. E ele herda, em grande medida, o legado que o Lula vai deixando. A Manuela não preciso nem comentar, porque ela realmente ela inspira demais. Ela é uma guerreira. Ela tem um ímpeto, né, de luta natural, que eu acho que toda mulher tem, né, que é muito bonito. Lute como uma mulher. Eu acho que o Lula tem essa característica. Ele luta como uma mulher, o Lula. O Lula é muito mulher nesse sentido, né? Muito, muito forte, né? Aquela fortaleza que só uma mulher pode ter, porque ela que cuida da prole historicamente, atavicamente, ela tem uma relação com a sua própria existência, o próprio respeito ao outro, que é muito mais profundo e muito mais poderoso do que os homens, infelizmente, né? Dizendo de maneira geral, né? As mulheres têm uma força muito mais irradiadora do que os homens, nesse sentido, de longe. Não dá nem para começar. Homens são covardes, né? São covardes até pela posição social e a posição supostamente física que eles ocupam na sociedade, né? Por isso que a gente vê tanto espancamento, tanta violência contra a mulher. Porque o homem não aguenta. Ele não aguenta, digamos, um embate discursivo com uma mulher. Por isso você tem tanta violência doméstica, né? O homem acha que pode arrebentar tudo e pode quebrar tudo. E a mulher sabe que não é bem assim. E por isso ela tem uma força muito mais poderosa do que o homem. Bom, digressão. Vamos encaminhando aqui para o final da live, mas eu quero dizer para vocês. Além, o Ciro já era, o Ciro morreu. O Ciro Gomes não existe mais. Além do Boulos e da Manuela, nós vamos ter novas lideranças aparecendo nos próximos meses. Podem ter certeza disso. Nós já temos muita gente muito jovem aparecendo, muito forte. Para vocês terem uma ideia, a União Nacional dos Estudantes, tem 7 milhões de associados. 7 milhões. Que até porque o Lula e o Haddad fizeram a revolução no ensino superior brasileiro e a Uni ficou muito mais poderosa do que era nos governos, por exemplo, FHC, né? Então 7 milhões. E a direção da Uni é progressista, sempre, sem exceção. Não tem conservadorzinho, meia boca, que nem o Fernando Holliday ou o Kim Kataguiri, não tem vez na Uni. Eles são rechaçados de lá. Eles tentaram infiltrar gente em congressos aí pelo interior do estado de São Paulo, mas não conseguiram. Outra coisa importante também que aconteceu, PSDB sempre tentou infiltrar gente na Uni também, para produzir plataforma e trampolim político. Não consegue, não conseguiu. E agora que o PSDB morreu, aí ficou mais difícil ainda. Então, você tem a Uni, você tem a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Sabe quantos? A UBS, queridos, a UBS pode definir o futuro do Brasil. A UBS tem 40 milhões de estudantes, tá? 40 milhões de estudantes. É imensa, é uma rede poderosa e é uma rede também com uma tendência muito progressista. UBS e Uni, juntas, 47 milhões de estudantes e de universitários, eles vão causar, meus queridos, em 2019. Pode ter certeza que vai aparecer um campo novo, produzindo formulações políticas. Pode ter a mais absoluta certeza. E não só isso, vai aparecer novos partidos. Não para inflacionar, porque a gente tem no Brasil, a maioria dos partidos é de aluguel. Para vocês terem uma ideia, qual que é o partido político mais antigo do Brasil hoje? Real. O MDB, tira o MDB, que o MDB é um caso à parte. Mas é o PT. O PT nasceu há 38 anos. Ou 39, não me lembro mais. Quer dizer, quase 40 anos.
não mudou de nome, continua com as suas lideranças históricas, continua com as suas adesões históricas de intelectuais, de comunidades eclesiais de base, de sindicatos, de intelectuais verdadeiramente que se dão respeito, evidentemente, artistas. O PT está aí fortíssimo. Então, o PT, só que o PT tem uma coisa que o Lula sempre diz do PT, está chegando no final. PT é metamorfose ambulante. O Lula disse isso, que ele é uma metamorfose ambulante, e como o PT é mais ou menos sinônimo de Lula, o PT também é uma espécie de metamorfose ambulante, porque você precisa mudar para continuar vivendo. Você não pode ser a mesma coisa o tempo todo, porque o mundo muda. Entendeu? Essa é uma das qualidades que o PT tem e que faz ele ser tão forte sempre, que os outros partidos nem sabem o que significa isso. Claro que você tem que ter uma carta de princípios, mas você tem que se adequar à realidade que vai se impondo, tecnológica, econômica, social, ao seu redor. Tá claro? Eu vou continuar essa live com vocês, amanhã a gente está junto de novo, e agora eu vou para a música, tudo bem? Porque esse assunto é muito legal. Então vão surgir partidos novos e vão ser extintos outros. Alguns vão se fundir, nós vamos ter 2019 um cenário político um pouco diferente. Eu estou querendo saber quem que vai substituir o PSDB. Porque o PSDB, eu estou apostando que tucanos históricos vão fundar um novo partido. Primeiro, porque é a cara deles fundar um novo partido. Segundo, porque eles não têm pra onde ir. Não tem pra onde ir. Então eles vão ter que inventar essa nova situação. Vamos lá tocar uma musiquinha pra vocês? Pra gente finalizar essa live. Cadê o meu coraçãozinho? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar o som do Mestre Limãozinho. Pegar a música aqui que eu trouxe pra vocês, que eu vou tocar hoje pra vocês aqui. Vem cá, vem cá, vem cá com o Conde. Vamos ficar mais longe pra aparecer o violão. Deixa eu afinar isso aqui. Vamos lá? Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, a negar. Se Deus não dá, como é que vai ficar, a negar? Deus dará, diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, a negar. E se Deus negar, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no mundo tinha o mundo inteiro. Mas eu sou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria nasce batuqueiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus negar, como é que vai ficar, ó negar? Deus dará, Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Eu não vou duvidar, ó negar. E se Deus negar, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me escrito. Como é que pôs no mundo essa pobre coisica? Vou correr o mundo afora, dar uma canjica. Quer pra ver se alguém se amarra ao ronco da cuíca. É aquele abraço pra quem fica. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus não dá, como é que vai ficar a negar? Deus dará, Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus negar, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia. Deus me deu muita saudade e muita preguiça. Deus me deu perna comprida e muita malícia pra correr atrás de bola e fugir da polícia. Um dia ainda sou notícia. Diz que Deus, diz que dá,
Deus dará. Não vou duvidar ou negar. Se Deus não dá, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio, pele e osso simplesmente, quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, dou pernada 3x4 e nem me despenteio, que eu já tô de saco cheio. Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ou negar? Deus dará, Deus dará. Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar ou negar. E se Deus negar, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. É isso. Essa música é o Partido Alto do Chico Buarque de Holanda. Foi gravada pelo Caetano. Um beijo para todos vocês. Muito obrigado. Finalizando mais uma live do Conde. E a gente se encontra amanhã para mais uma rodada de comentários, análises e subversões políticas. Valeu, gente. Até.